estamos aqui dando uma passagem aqui no canal do Pastor Márcio Batista e vamos trazer uma palavra de Deus que está aqui no livro de 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da vinha do quarto. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhes disse: que hei eu de fazer? Declara-me o que tens e o que tem em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para si vasos emprestados de todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. A Bíblia diz que essa mulher foi até o profeta. Ela estava desesperada. Ela precisava de uma bênção financeira. E ela foi até o homem de Deus. E o homem de Deus falou: o que eu vou fazer por você, mulher? O que eu tenho para te dar? Aí perguntou: o que você tem em casa? Ela disse que tinha uma botija de azeite. E o homem de Deus disse para ela: vai na casa dos teus vizinhos e peça vasilhas emprestadas, muitas vasilhas. Então ela obedeceu o que o homem de Deus disse para ela fazer. Mas ele disse uma coisa: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Aquela bênção era para aquela mulher e para a família dela. Não era para ela sair contando para a vizinhança que ela tinha uma botija de azeite, o que ia ser feito. O profeta disse para ela fechar a porta, entrar dentro da casa, fechar a porta, e lá dentro quem vai estar? Ela e os filhos e os vasos, todos vazios, e a ordenança de tirar a botija, que Deus ia fazer a multiplicação do azeite, fechar a porta. E qual é a porta que você tem que fechar? A porta da mágoa, a porta do nervoso, a porta da dúvida. Talvez a pessoa tenha que fechar a porta da dúvida, porque se a pessoa tiver dúvida, a bênção não vem. Como essa mulher, se ela duvidasse que uma botijinha de azeite ia multiplicar e transformar-se em muitos azeites, em muitos vasos, ela não ia fechar a porta sobre si, fechar a porta, deitar o azeite sobre aqueles vasos vazios, o milagre não ia acontecer. Então ela também fechou a porta da dúvida, fechou a porta da incredulidade, fechou a porta da falta de fé, fechou a porta do medo, porque só ela e os filhos, essa porta ela fechou a porta de ficar falando para os vizinhos para que era aquelas vasilhas, o que ia ser feito, porque a bênção era para aquela mulher, a bênção era para a casa dela. Então ela tinha que obedecer o que o homem de Deus disse para ela fazer. E depois disse a palavra: partiu, pois ele fechou a porta sobre os filhos e sobre os seus filhos. Eles traziam vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então ela veio e fez saber o homem de Deus e disse: vai, vende o azeite e paga sua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. Ela obedeceu
E quando terminou os vasos, parou a multiplicação do azeite. Parou, ela virou a botijinha que ela tinha lá, a presença de Deus que estava lá com ela, e parou de sair a multiplicação do azeite enquanto não tinha mais vasilha. E ela foi saber ao homem de Deus. E o homem de Deus disse para ela: vai e vende o azeite e paga a sua dívida, e vivei do resto. Essa mulher, ela virou uma comerciante, uma mulher de negócio. Ela foi vender azeite. E quem é que multiplicou o azeite dela? Foi Deus. Ela obedeceu o que o homem de Deus falou para ela. E Deus multiplicou. Talvez você precisa multiplicar sua fé. Talvez você precisa a bênção da multiplicação na sua vida. E a bênção da multiplicação vai vir para você quando você obedecer, quando vier a obediência da palavra de Deus. Obedecer. Quando você agir a sua fé, quando você crer, quando você acreditar na palavra de Deus, você crê no homem de Deus, você crê nesta palavra, você acreditar que para você parece que está tudo perdido, para você parece que não vai dar certo, para você parece que a tua dívida é maior do que o teu Deus, do que o teu problema. A sua dívida não é maior do que Deus, o seu problema não é maior do que Deus. E essa botija que você tem aí, você fala, mas que botija que eu tenho aqui na minha casa comigo? A botija que você tem aí, você é muito